Nós estamos uma série, eu havia combinado aqui com os irmãos de, pelo menos uma vez por mês, meditarmos especificamente sobre a família à luz da palavra de Deus. E nós tratamos um primeiro momento sobre o papel do marido, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os filhos. Essa é a nossa segunda reflexão. Eu espero que a ideia da imagem transmita a verdade de que a família não é uma instituição social. Ela não foi criada pela sociedade. A família foi instituída por Deus. Portanto, se é por Deus, o Deus que não muda, Deus não muda a família. Ele não muda a estrutura da família. A família, portanto, de acordo com a criação de Deus desde o início, ela deve ser composta de um marido que deve ser homem, de uma esposa que deve ser mulher, de filhos que devem ser ou meninos ou meninas. Não há novas configurações familiares, como eu tive o desprazer de ouvir recentemente, algum tempo atrás, inclusive de evangélicos. Não há novas configurações familiares, há uma única configuração que Deus estabeleceu desde a criação. Homens não se casam com homens, nem mulheres com mulheres. Chamar um relacionamento homossexual de casamento é contra a palavra de Deus. Um relacionamento entre homens com homens, mulheres com mulheres, não é relacionamento, é pecado. E nem tampouco a ideia hoje que nós temos sido metralhados do conceito dos transgêneros. Não existe. Não existem transgêneros. Na quinta eu falei para o Morris pedindo então para que os Adoles ficassem aqui. E eu e a minha esposa temos dois. E eu quero aproveitar, porque os dois estão aqui, é que sem hipocrisia, eu quero pedir para os meus filhos perdão, especialmente pelas vezes que eu não pedi perdão quando eu errei com vocês. E não é discurso, é quando nós começamos a olhar para a palavra e eu começo a ver quantas vezes eu errei e não pedi perdão para os meus filhos. E que também, eu brinquei no início que tudo que nós formos ver aqui pode e será usado contra nós, pais, é que tudo que nós vamos tratar é a vontade de Deus para nós. E que é importante também que os nossos filhos entendam que tristemente, estou falando para o meu aqui, que nós pecamos. Nós erramos, nós pais que cremos em Cristo. Os nossos cônjuges e filhos são as pessoas que mais nos conhecem. E porque são aqueles com quem nós mais convivemos. É triste nós admitirmos, mas pais e mães cristãos ainda pecam. O ponto é, e nós não temos como fugir dessa realidade, nós tratamos recentemente, como João fala, que se dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Não é pretexto para pecar, mas é o reconhecer que tristemente nós falhamos como pais e como mães. E não são poucas vezes. A questão é o que nós fazemos quando pecamos. Como nós reagimos quando pecamos? E eu coloquei aqui, pior do que pecar é sermos hipócritas. Pior do que pecarmos em relação ao cuidado e ensino dos nossos filhos é nós sermos hipócritas, como tristemente muitas vezes eu sou. A nossa família nos conhece, são os que mais nos conhecem. Não há pai ou mãe que
nunca erre com seus filhos, sejam eles bebês, nós temos hoje um, sejam eles adoles, jovens ou adultos, pais erram com seus filhos. Pais, eu estou falando de pais cristãos. Nós às vezes pecamos por excesso ou por omissão, e em casa nós discutimos quem excede e quem omite, quem erra aqui ou ali. Para Carla, eu sou do lado do excesso, pro lado dela eu acho que ela é liberal. O ponto é que, meditando na palavra, é impossível nós não reconhecermos isso. Quando eu olho para a palavra de Deus e vejo o que ela tem para dizer para mim, pai, como eu devo lidar e tratar com os meus filhos, é impossível que eu não diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Portanto, não é se nós erramos ou não, nós erramos tristemente. É o que nós vamos fazer quando nós erramos. É como nós vamos agir depois que pecarmos contra Deus e contra os nossos filhos. O alvo misericórdia não é colocar peso ou culpa em nenhum de nós. E ainda que nós tenhamos que conviver, porque o que é triste é que quando nós pecamos, consequências virão. E ainda que nós tenhamos que conviver com as consequências dos nossos erros com os nossos filhos, não nos esqueçamos, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso para conosco. A palavra de Deus, ela é rica em ensinos e princípios sobre a educação de filhos. E hoje eu estava conversando com a minha esposa e começando a trabalhar isso, a meditar. Eu queria ir tão mais longe, tratar de mais assuntos, mas não dá tempo. Nós vamos, pela graça de Deus, em outras oportunidades, poder tratar a tanta coisa na palavra. Nós vamos ver apenas alguns. Nós vamos ver que nós precisamos, nós pais, da graça de Deus em todos eles. Nós precisamos do poder de Deus. Nós não temos capacidade em nós de mudarmos a nós mesmos. Nossas decisões de segunda-feira, elas não funcionam. Nós dependemos da graça de Deus. E eu fico pensando que nós, especialmente eu e a minha esposa, nós estamos com filhos em realidades bem distintas. E nós estamos aprendendo. Parece que agora, segundo a Carla, eu estou mais mole do que eu era no início. Eu espero que não. Quer dizer, eu espero que haja um equilíbrio. Nós vamos ver, então, o que a palavra de Deus nos ensina com dois textos que são fundamentais, são base para nós. O primeiro deles é Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 5 a 7. É um texto profundo, rico, a extensão dele é muito grande. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Irmãos, o texto é claro. Aliás, é claríssimo. Moisés, inspirado pelo Espírito, está trazendo uma ordem para aqueles que amam o Senhor. Só podemos amar o Senhor aqueles que foram regenerados. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ímpios não amam a Deus, pelo contrário, odeiam a Deus, se opõem a Deus. E Ele está falando para nós, aqueles que creem, amem o Senhor, ame o Senhor. E ele fala da intensidade desse amor, de todo o seu coração, alma e forças. Nós devemos amar o nosso Deus mais do que tudo, inclusive que os nossos filhos. Mais do que os nossos cônjuges, mais do que qualquer coisa. Esse é o alvo. Mas como o irmão Paul Washer disse em uma pregação, nunca houve na história da humanidade um único ser humano que amasse a Deus dessa forma, a não ser o Senhor Jesus. Mas não é por causa disso, então, que então é assim. Não, eu quero amar, eu sou chamado a amá-lo dessa forma.
como saber amar o Senhor dessa forma? E ele continua, que a sua palavra, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, como Paulo diz, esteja em seu coração. E quando nós vemos o coração, expressa o ser como um todo, que a palavra, que nós estejamos impregnados da palavra de Deus. E aí então, se nós amarmos o Senhor, lembra o Senhor Jesus dizendo, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, nós vamos então ensinar os nossos filhos. Nós vamos ensiná-los com persistência. E a palavra persistência aqui no hebraico, ela dá a ideia de você laminar ou amolar a espada, que é um trabalho que tem que sempre ser feito naquele contexto, todo dia, com cuidado. É fazer isso, ensinar com persistência. Mas como? Como nós ensinamos? E ele diz, converse com eles, os filhos, sobre a palavra. Quando? Todo momento. Quando você estiver sentado em casa, estiver andando pelo caminho, deitar, se levantar, ou seja, fale da palavra, do Senhor da palavra. O segundo texto é Provérbios 22, 6. São textos que nós conhecemos. Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve seguir, e mesmo quando envelhecer, dele não se há de afastar do caminho. Esse texto ele não é uma promessa de que se você fizer, vai acontecer. Mesmo porque nós não vamos conseguir, como eu disse, nós não vamos ser plenos nesse ensino. Mas esse deve ser o nosso alvo. Nós devemos ensinar a criança, no nosso contexto, os nossos filhos. Isso o texto mostra que é nossa responsabilidade. Devemos, pela graça, fazer o melhor para o Senhor. Devemos clamar ao Senhor, me capacita, Senhor, a ensinar o meu filho, a minha filha. E, irmãos, o caminho aqui, ainda que nós como vamos ver, passa pelo que é certo e errado da palavra de Deus, o caminho é mais do que um conjunto de regras, o caminho é mais do que alguns mandamentos, o caminho é uma pessoa, que é o Senhor. Eu sou o caminho, ele disse. Quando ele diz, ensina a criança, nesse texto, ou os filhos, no texto anterior, ele não está se aplicando às crianças, mas assim, aos adolescentes, aos jovens. Esse conceito de adolescentes e de jovens é um conceito pós-moderno. Enquanto eles estiverem conosco, sobre o nosso cuidado, guarda, nós devemos ensiná-los. Eu queria então ver 5 pontos, que nós possamos ver juntos. 5 pontos que nós devemos desenvolver no ensino dos nossos filhos, de acordo com a vontade de Deus, descrita em sua palavra. O primeiro é que nós precisamos ensiná-los sobre o que é certo e sobre o que é errado. Isso parece óbvio, né? Mas hoje, o que é certo e o que é errado? A palavra diz que haveria um tempo em que alguns chamariam o que é certo de errado e o que é errado de certo. E nós vivemos esse tempo. A palavra de Deus, ela é ridicularizada. Os valores da palavra de Deus são contestados por todos. Ninguém aceita o que a palavra de Deus tem para nada. Para a família também, para a educação de filhos também. A Bíblia é retrógrada, é coisa de gente ignorante. Então, é claro, nós precisamos ensinar o que é certo e errado, com base aonde? Na Escritura, na palavra de Deus, que nos criou, que criou a família. E é importante que às vezes há, nesse ponto de ensinar o que é certo ou errado, há distorções, mesmo entre cristãos, há distorções da graça de Deus. Aqueles que vão dizer, não,
falar o que é certo e errado, mostrar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, está sendo legalista. Mas não é isso. Legalismo é quando você coloca qualquer coisa para a salvação do homem. Você tem que fazer para ser salvo. Isso é legalismo. Mas ensinar o que é certo e errado para o seu filho não é ser legalista. É mandamento de Deus. E às vezes nós ouvimos de alguns irmãos que não compreendem essa realidade. Por que nós precisamos ensinar o que é certo e errado? E o primeiro texto é Salmo 58, versículo 3. Porque os nossos filhos, assim como nós, nascem em pecado. Nascem em pecado e o destino deles, se não houver limites, é cada vez mais se afundar no pecado. Eles não são anjinhos, ainda que pareçam. Olha o que a palavra de Deus diz sobre os meus e os seus filhos, sobre nós e os nossos filhos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. E aí é nascer para começar a desenvolver o seu potencial. Isso para a sociedade, isso é um absurdo. Que isso? Como é que alguém pode dizer isso de um bebê? Mas é exatamente isso que Deus diz. A palavra ímpio, ela é, na Escritura, usada para todos aqueles que não creem. Ímpio significa sem piedade. Todos aqueles que não creem em Cristo são ímpios. Portanto, todos nascem ímpios, nascem sem Deus. E aí alguém dirá, bom, então, se ímpio é para quem não crê, nós cremos, nós não precisamos ensinar. Está falando de ímpios. Mas Davi, depois de crer, não era mais um ímpio, certo? Antes de crer ele era, assim como todos aqueles que antes de crer eram. E olha o que ele considera, mesmo tendo crido em Deus, ele fala dele mesmo, Salmo 51, um pouco antes, versículo 5. Aqui é Davi reconhecendo, mediante a ação do Espírito, quem ele era, na sua origem. Ele diz, eis que em iniquidade eu fui nascido, e em pecado me concebeu a minha mãe. É a mesma verdade, mas Davi está reconhecendo isso como um cristão. Sua natureza de pecado, com a qual todos nós nascemos. Pessoas não nascem boas, não é o meio que nos transforma. Não é o meio que nos transforma. O meio é consequência de quem nós somos. Todo filho de Adão, e eu e vocês somos, nasce assim em pecado. Inclusive os que pela graça creram ou ainda virão a crer, como os nossos filhos. Eu espero que o meu filho Davi, que está com 1 ano e 3 meses, eu espero que ele venha a crer no Evangelho. Essa é a nossa oração. Mas enquanto ele não nasceu de novo ainda, ele precisa ser ensinado o que é certo e errado. A realidade natural de todos nós é má em essência por causa do pecado. Isso para as áreas humanas, como sociologia, antropologia, psicologia, isso é um absurdo. Mas é a verdade. Por isso que qualquer solução fora do que a palavra de Deus diz, que é cruz, é paliativo. Não transforma. Dá uma maquiada. O próprio Deus, depois de mandar o dilúvio, ele vai declarar fazer uma declaração clara sobre o que é o coração do homem sem Deus. E é muito sério, porque ele acabou de condenar a humanidade. E aí então, Gênesis capítulo 8, versículo 21, lembre, depois de Deus ter tratado com aquele povo de então, que foi chegando a sua iniquidade tão intensa que Deus decidiu destruir. E aí então, é o Senhor que está falando por meio de Moisés. Ele diz assim,
Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Ué, mas como ele não vai destruir? Ele vai destruir, não com água, como ele diz. O texto não diz que Deus nunca mais vai destruir essa realidade, ele vai sim. Ele nunca mais vai destruir com água, com dilúvio, como ele fez, se nós vemos o contexto. Mas o ponto aqui é que o ser humano é inteiramente mau desde a infância. Deus está falando isso. O seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Esse é o homem sem Deus. Os nossos filhos nascem sem Deus. Este é mais um texto que mostra um dos pilares da fé, como nós somos totalmente depravados desde que nascemos. A propensão nossa é sempre para o pecado. E então, o que eu quero dizer com isso é, por que dizer o que é certo e errado e mostrar o que é certo e errado à luz da palavra de Deus? É porque apesar de a lei não salvar, ela é necessária para estabelecer limites. A lei não salva ninguém, mas ela é necessária para estabelecer limites e consequências dos erros que nós cometemos, ou que os nossos filhos venham a cometer. A lei limita o mal inerente à criança. Se deixarmos eles fazerem o que eles querem, eles vão sofrer. Mas se nós colocarmos limites e vai doer, aí não é que ele tem uma natureza propensa, ele não tem a natureza, mas por causa da punição e do medo da punição, ele então vai se encaixar na lei. Provérbios 22:15 está falando do coração da criança. Lembra, é Deus. Hoje existe a lei da palmada. É claro que há gente, pais e mães, entre aspas, que espancam seus filhos, não são pais e mães, e tem que estar na cadeia. Mas o contexto da lei é que não posso disciplinar fisicamente o meu filho, e a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Provérbios 22:15, esse é um dos textos, há vários outros. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E eu ouvi alguém espiritualizando, a vara é a palavra de Deus. Não, a vara é vara mesmo. Varinha, de marmelo pode ser. Dói. Levei muitas. Eu dou graças a Deus por isso. A estultícia é o que? A estupidez, a insensatez. Insensatez é o que? Aos valores de Deus, a palavra de Deus. Insensatez em relação ao que é certo e ao que é errado. Apesar de termos uma consciência do certo e do errado, nós precisamos ensinar o que pode ou o que não pode. A palavra de Deus diz que nós nascemos com a consciência do certo e errado. Mas nós devemos estabelecer limites. Aliás, a palavra de Deus diz que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Por quê? Para limitar o mal. Imagine se não houvesse nenhuma lei. A lei não salva, mas ela limita o potencial de pecado que nós temos. Então, precisamos ensinar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado. Precisamos estabelecer limites. Precisamos disciplinar. Por quê? Que duro isso, hein? Por quê? Porque nós amamos. Por amor. Segundo ponto é, nós precisamos amar os nossos filhos, e se nós precisamos amá-los, como é que nós amamos os nossos filhos? Corrigindo, como Deus faz com os seus. Nós oramos aqui no início, o Senhor, Ele nos disciplina porque Ele nos ama. A Bíblia diz que se nós estivermos sem disciplina, nós não somos filhos de Deus, somos bastardos. Aí entra um outro erro dentro da igreja evangélica hoje. Faça o que você quiser. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo.
Mais claro que isso, só 2 disso. Quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Mas Deus não castiga. Quem disse que Deus não castiga? Quem disse? Um pouco à frente, Provérbios 23, 13 e 14. Como é que eu devo então castigar e disciplinar os meus filhos? Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. A palavra sepultura pode ser traduzida como Sheol, lugar dos mortos sem Deus. Então, a disciplina é uma expressão de amor. A disciplina é uma expressão de amor. Deus nos ama, por isso Ele nos disciplina. Quem? Seus filhos. Quando nós falamos de ensinar e disciplinar, há uma diferença. Ensinar é dizermos aos nossos filhos o que é certo e o que é errado de acordo com a palavra de Deus. O ensino é necessário para mostrar o que é certo e errado de acordo com a palavra de Deus. Devemos explicar a Deus tudo da sua palavra e o porquê Ele mandou e porquê Ele manda a sua lei e tem a sua lei para nós, porque Ele quer o melhor para nós. Quando Deus estabelece a sua lei, Ele não está estabelecendo para dizer assim, eu mando, vocês obedecem, porque eu sou Deus. Ele não precisa disso. Ele manda porque a sua lei é para nós, ela serve, ela nos dirige, ela é boa para nós. A palavra diz que o mandamento de Deus é santo, justo e bom. Por quê? Porque o mandamento de Deus reflete o caráter de Deus. Então, por que nós devemos dizer o que é certo e errado para os nossos filhos? Explicar o porquê. Porque Deus tem o melhor para nós. Quando Ele manda que nós façamos algo ou não façamos, Ele está dizendo por amor, porque é o melhor para nós, porque Ele quer evitar que soframos. Isso é ensinar. Disciplinar é mostrar o erro quando ele é cometido. É ensinar o correto. Meu filho, você fez isso aqui, você desobedeceu a palavra de Deus, você desobedeceu o papai e a mamãe, você está errado no que você fez. Ensinar o que você deveria e você sabia que você deveria fazer isso. E aí então é corrigir. É ensinar de forma didática e prática. E didática é vara. Não sempre. Eu gosto de pensar que eu achei que o Del ia apanhar muito mais do que ele apanhou. De vara. Às vezes de cinta. Mas foram poucas vezes. Nós devemos fazer então e mostrar as consequências. O que você está fazendo com isso? Consequências dos seus atos. Da desobediência. Se nós, há um chavão e ele tem o seu fundo de verdade, se nós não estabelecermos limite para os nossos filhos, a polícia vai depois. Vara, portanto, não é palavra. Não, é palavra, espiritualizar. Não, vara é vara. Os nossos filhos, irmãos, isso é importante, os nossos filhos pedem para que nós os amemos. E nós mostramos amor por eles quando nós estabelecemos limites e os disciplinamos. Entende como é totalmente diferente do conceito que está aí? O amor disciplina. A vara é uma forma de disciplina física para as crianças. Agora, nunca discipline com uma mão que você deve acariciar e mostrar carinho. Não, não faça isso. Parece, porque depende da criança, ela pode não entender. Parece dúbio. Discipline, ou pode ser com um cinto, ou com uma varinha, mas discipline. É claro que também nós não devemos usar vara para os adolescentes e para os jovens. Então, os adolescentes não fiquem preocupados aqui que eu não estou defendendo isso. Eu estou falando de estágios, há estágios. Mas o que nós devemos fazer com eles então? Como é que nós disciplinamos e mostramos, meu filho, você fez errado, então agora você vai perder esses direitos e esses privilégios. Porque eu amo você.
Eu não tenho prazer em fazer isso. Mas porque eu amo você e eu sou ensinado que o meu Deus me corrige, eu preciso corrigir você. Nós devemos, com os nossos filhos adolescentes e jovens, estabelecer regras para que eles sigam, limites para que eles, se eles romperem, eles vão sofrer as consequências disso. E isso é amor. Antes eu pedi autorização para os meus filhos para tratar disso. Por exemplo, na minha compreensão, eu fui justo em prometer 7 meses o celular para o Del. Levou 7 meses. Para minha esposa foi muito tempo. Porque aconteceram algumas coisas, nós colocamos uma regra, e para mim foi 7 meses, foi muito tempo. Para mim eu fui justo. Para a Carla talvez não, a gente pode discutir isso. Lá no céu a gente vai saber quem estava certo ou errado. Agora, se essa disciplina ela foi dada em ira, e aí é importante, irmãos, é por isso que eu estive falando no início, às vezes nós vamos errar, se ela foi dada em ira, nós devemos reconsiderar, explicar para os nossos filhos, meu filho, me perdoa de como eu tratei aquela situação. Me perdoe. Me perdoe porque eu exagerei. Me perdoe pelo tom que eu falei com você. Me perdoe pelo modo que eu tratei você. Eu estou dizendo, lembra que eu falei, isso pode ser usado contra mim? Se isso acontecer, eles devem chamar, falar, pai, do jeito que você falou, de acordo com a palavra de Deus, pai, que você defende, não era assim. Agora, se a disciplina vem no espírito, não volte atrás. Eu me lembro uma vez do Del, eu pedi autorização para eles para falar, né? Que ele era pequeno e ele desobedeceu num ambiente que nós estávamos, eu não lembro onde. E aí eu falei, filho, a hora que você chegar em casa você vai apanhar. Bom, e aí fica, né? Depois vai brincar, esquece. Uma hora que chega em casa, e aí? Aí fui lá, entramos no quarto, cinta na mão, não sei se foi cinto, vara, e aquilo doeu para mim. Mas o maravilhoso foi, eu nunca esqueço, ele talvez não lembre, porque era pequeno, depois de eu ter estabelecido a cota de, não sei se foram 5 ou 10, acho que foi 5, bem dadas. Mas veja, não foi na ira, porque já tinha passado, eu estava querendo, e agora? Eu estou com dó dele, eu não quero fazer. Mas foi, e eu disciplinei, ele chorou um pouco, e depois ele veio falar que me amava. Isso me alegrou, filho. Apesar de ser doído. Não é assim que o Senhor faz com a gente, irmãos? Meu filho, eu amo você, por isso eu vou corrigi-lo. Mas há outro ponto também que nós precisamos considerar. Nós devemos amar como Deus ama os seus filhos. O amor de Deus não é só disciplina. É verdade que o amor bíblico, como disse o nosso irmão A.W. Pink, ele não é um sentimentalismo humano, nós falamos um pouco disso hoje de manhã, está no livro que nós estamos estudando nos grupos, nas casas. Não é um sentimentalismo. Mas Deus nos criou com corpos físicos, Ele nos criou com emoções, então nós devemos dizer e devemos demonstrar amor para os nossos filhos, nós devemos dizer que nós os amamos, nós devemos demonstrar carinho por eles, porque Deus faz isso, irmãos. Deus diz em sua palavra inúmeras vezes que nos ama. Diz ou não diz? Nós precisamos expressar que nós amamos os nossos filhos. E nós devemos demonstrar, e como nós devemos demonstrar? Eu tratei desse texto hoje, falando do amor de Deus por nós, que é o amor sacrificial, e quando nós cremos em Cristo, Ele nos concede a capacidade nele de amar dessa forma. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 8. Como nós devemos amar os nossos filhos? Porque eles são filhos. Imagine as situações, todos nós estamos envolvidos como pais. Nós devemos amar os nossos filhos desta forma. Nós que cremos, porque Cristo habita em nós, Ele nos capacita a isso. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha.
O amor não maltrata, o amor não procura os seus interesses, o amor não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba e nós somos chamados a amar os nossos filhos desta forma. Esse é o amor de Deus pelos seus filhos e deve ser o nosso amor pelos nossos filhos. E aqui, irmãos, sejam eles quem eles forem, façam eles o que eles fizerem, nós devemos amá-los. Você está dizendo que nós devemos aceitar tudo? Não. Nós acabamos de falar da disciplina, não falamos? Nós acabamos de dizer que Deus disciplina. Que o seu amor, nós lemos aqui, ele não se alegra com a injustiça, com o que é errado. Mas nós devemos disciplinar, e daí quando nós erramos pedir perdão, com paciência. Quantas vezes o Senhor nos perdoa, irmãos? Quantas vezes devemos perdoar os nossos filhos? Nós devemos ensiná-los e discipliná-los e amá-los com bondade. Nós não devemos nos vangloriar em misericórdia. Às vezes eu digo isso, eu não faria isso se fosse você, eu não fiz isso com meu pai. Eu fiz muito, talvez, com certeza, coisas muito piores. Ele não procura os seus interesses, abre mão de nós mesmos por causa deles. Não se ira facilmente, não guarda rancor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nunca acaba. O amor de um pai e uma mãe pelo seu filho nunca acaba. Irmãos, um filho nunca vai deixar de ser filho, ainda que ele não queira ser nosso filho ou filha. Deus nunca vai deixar de amar os seus filhos. Se nós cremos em Deus, em Cristo, nós nunca podemos deixar de amar os nossos filhos. E misericórdia, mesmo que eles se rebelem, mesmo que eles não queiram a Cristo, nós somos chamados a amá-los. Terceiro ponto, nós precisamos proclamar aos nossos filhos o Evangelho. Porque só ficar só na regra e na lei, eu estou criando um sim religioso. Mas eu preciso proclamar o Evangelho. Se nós mostrarmos para eles somente o que é certo e o que é errado, de acordo com a palavra, como se eu disser, por exemplo, meu filho, você não pode mentir, a palavra de Deus diz que a mentira é pecado. E ele pode achar então, quer dizer que se eu parar de mentir, você aceita Deus? Não. Nós somos aceitos por Ele só pelos méritos de Cristo. Por isso nós precisamos anunciar e falar de Cristo. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar, proclamar o que Cristo fez. Senão nós vamos criar religiosos. E nós sabemos o que religiosos são. Precisamos pregar, falar, anunciar, proclamar constantemente o Evangelho para os nossos filhos. O que é o Evangelho? Precisamos dizer para eles que primeiro eles são pecadores, que eles não podem agradar a Deus tentando obedecer o que a palavra de Deus diz. Não é estando na igreja, na reunião, participando, que eles são agradáveis a Deus. Eles precisam de Cristo. Eles precisam reconhecer que são pecadores e crer no que Cristo fez na sua morte e ressurreição. Isso é Evangelho. Receberem e se arrependendo dos seus pecados, crerem na graça, no que Cristo fez. Mais do que qualquer coisa, eles precisam de Cristo. Agora, ninguém pode dar o que não tem. Nós precisamos crer. Você, pai e mãe que está aqui, tem certeza? Crê no que Cristo fez? Não é você participa da igreja da religião evangélica, e daí? Você crê em Cristo. Cristo é sua vida. Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Houve um momento que você se reconheceu pecador e se viu lá na cruz nele. Quarto ponto, e nós precisamos falar disso no nosso tempo. Nós precisamos ensinar os nossos meninos a serem homens e as meninas a serem mulheres. E aí está em azul e rosa. Apesar de eu não concordar com muita coisa que a senhora lá fala.
mas isso é verdade. Irmãos, nosso momento, isso é imprescindível. O irmão Paulo Bornelli rir para não chorar. Ele dizia assim que antes, quando um bebê nascia, o pediatra pegava, olhava lá o órgão sexual, menino, é menina. Hoje, nasceu lá o menino, está o pipi, tem tudo para ser homem. É triste, não é? Mas isso está acontecendo hoje. Irmãos, e aqui é importante nós entendermos, uma vez eu ouvi no John MacArthur dizendo uma frase, e é verdade, nossa luta não é contra ativistas, nossa luta é contra principados e potestades. Há um inferno por trás desses ensinos aí. Aqueles que querem destruir todos os ensinos da Bíblia, as propostas de liberdade sexual, liberdade entre aspas, de quebra de tabus entre aspas, do feminismo, ativismo gay, transgêneros, isso é orquestrado pelo inferno. Olha só uma reportagem que eu vi num site. A mãe de um menino de 1 ano e 7 meses, que é confundido com menina por causa de usar roupas e acessórios como calça, saruel, nem sei o que é isso, chapéu, turbante e sandália. A mãe põe no menino de 1 ano e 7 meses. A jornalista, que é a mãe, afirma que ela e o marido, o psicólogo, criam um filho para ser livre de preconceitos. Ela diz que o seu filho vai escolher o seu gênero quando crescer. E caso ele seja trans, terá o apoio dos pais. Isso é tão grave quanto o aborto. Ele está destruindo uma criança, destruindo o seu próprio filho. E a mídia divulga isso como lindo, uma mentira do inferno. Deus nos criou homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Foi assim que Deus fez, não há nenhuma outra alternativa. Nenhuma outra possibilidade, nenhuma outra escolha. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Irmãos, a palavra de Deus diz que qualquer proposta contrária a essa é antinatural, é contrário à natureza que Deus criou. Mas nós não podemos sequer falar isso hoje. Não interessa o que o mundo diga. Mas que dureza, que dureza. Qual é a melhor? A verdade da palavra de Deus ou misericórdia? Um menino como esse, quando ele chegar na adolescência, o que os seus pais fizeram com ele? Seus próprios pais. Essas mentiras cada vez mais têm crescido e se infiltrado na igreja. O alvo são as nossas famílias, são os nossos filhos. E aqui, irmãos, nós pais, nós somos responsáveis por fazer dos nossos filhos meninos homens. Quando o Del nasceu pouco tempo, pela graça de Deus eu fui despertado. Eu preciso cuidar, preciso ensiná-lo, preciso ensinar a brincar com ele de luta. Ele apanhava todas as vezes, ele não gosta de reconhecer isso. Chegava na cama, lá era a luta do Iá. Às vezes eu deixava ele ganhar, ele achava que ele estava ganhando. Isso é brincadeira, não, isso é formar, é fazer dele homem. Brincadeiras de homem, esporte de homem. Ou não tem isso? Tem. Mostrar como ele deve tratar, daqui a pouco, não agora, viu? Uma moça, não vai querendo se alegrar não. Já tem as intenções aí, mas não é agora ainda, não é momento. Ensinar
virtude do trabalho, de ser responsável. Nós somos responsáveis, irmãos, nós pais. Mãe, você deve cuidar da sua filha. É claro, eu não estou isentando a nossa responsabilidade, eu devo mostrar carinho pela minha filha, amor por ela, cuidar dela. Às vezes que misericórdia, às vezes eu já errei. Dela ser feminina, delicada, de se vestir, mães e pais, ensinar as nossas filhas a se vestirem de maneira agradável ao Senhor. Não do jeito que o mundo fala, lembra? Irmãos, o mundo é contra a palavra de Deus em tudo. A não ser oferecida, ajudar ela a cozinhar. Né? A Mariana está no caminho, né, cara? Está devagar, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. A ser no futuro uma esposa fiel. Que ideal maravilhoso, à luz da palavra de Deus, não à luz do mundo. Tudo isso, irmãos, nós devemos mostrar, sabe como? Especialmente como casal, como nós nos relacionamos como marido e esposa. Isso nós vamos ensiná-los. É claro que há realidades que pais e mães que não são casados, são tristemente há casos de divorciados, de pais e mães não são casados, mas o Senhor tem graça e misericórdia, Ele é misericordioso. Eu não nasci num lar cristão. Mas o fato, irmãos, é que nós temos grande influência na sexualidade dos nossos filhos. Irmãos, isso é basilar, isso é fundamental. Ninguém nasce homossexual. Nós somos responsáveis. Somos responsáveis em ensiná-los, meninos a serem homens, meninas a serem mulheres. E por último, o que nós precisamos fazer? E aqui a aplicação diante do que vimos. Lembra que o precisamos fazer é uma dependência de Deus. Nós não temos condição. Um ponto, irmãos, se você, irmão, irmã, pai e mãe, se ainda não fez, peça perdão ao seu filho ou filha por ter pecado contra o Senhor e contra eles. Eu, pai e mãe, pedi perdão. Claro, muitas vezes. Meu filho, me perdoa. Minha filha, me perdoa. Eles vão aprender que é a graça e a misericórdia de Deus que nos sustenta, que nos mantém. Não é porque nós cremos em Cristo que nós somos perfeitos. E por isso que eu disse, meus filhos e a minha esposa são os que mais me conhecem. E quando você faz, quando eles mais nos conhecem, o que você vai fazer? Fingir? Não, tem misericórdia, me perdoa, eu errei. Seja específico. Né? Quando não um pedido geral, eu fui duro na palavra, eu não dei atenção, eu não disse que eu amo você, eu não disse ainda, meu filho, eu amo você. Eu amo você, minha filha. Não demonstrou carinho, não dedicou tempo, não ensinou a palavra. Tudo isso é expressão de amor. Irmãos, no início eu falei, nós vamos reconhecer que nós erramos muitas vezes nisso. E aí, para nós que cremos, irmãos, nós precisamos receber a graça e o perdão de Deus, porque nós erramos. Nós não podemos trazer culpa sobre nós erramos, mas a graça de Deus é maior que nós. É maior que os nossos acertos. Deus faz independente da sua graça. Talvez haja aqui pais que receberam a Cristo, arrependeram de seus pecados, pediram perdão aos seus filhos, mas eles não perdoaram. Ore pedindo graça e poder ao Senhor, para que você ame o seu filho, a sua filha, mesmo que ele não os perdoe, não te perdoe. Mesmo que eles não estejam no caminho que você gostaria que eles estivessem, ame o seu filho, ame a sua filha. Mas nós não podemos, mas Senhor, o Senhor pode me capacitar. Ore pedindo graça e poder do Senhor. E às vezes que eu errar, recomece. Senhor, eu errei, tem misericórdia.
As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, porque nós precisamos delas. Eu vou ficar me culpando, me vitimizando. Senhor, eu errei, tem misericórdia, meu filho, minha filha, eu errei, me perdoe. Vamos começar de novo. Que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos capacite a amarmos os nossos filhos como Ele nos ama, para a sua honra e para a sua glória. Amém?